Olá pessoal, bem-vindos à nova estrutura de vídeos do LabMat e através do canal PMO explicaremos detalhes da metodologia e outros assuntos que forem interessantes aos membros do laboratório. Nesse vídeo faremos uma apresentação geral da nova metodologia e para começar gostaríamos de agradecer pelo feedback realizado há algumas semanas. As respostas foram excelentes e as utilizamos para desenvolver a versão 2.0 da metodologia. Ao analisar a pesquisa, nós notamos três sugestões principais, que foram trazer a execução mais perto do planejamento, diminuir o retrabalho com planejamento e reduzir a burocracia ao simplificar os arquivos. Então, utilizamos essas três diretrizes para desenvolver o novo modelo. Essa é a representação visual da metodologia atual, em que o projeto é dividido em iniciação, planejamento, execução, encerramento e monitoramento e controle. Também podemos enxergar a metodologia como uma estrutura analítica de projeto, a EAP, que é essa organização hierárquica do trabalho. Durante a iniciação, monta-se o termo de abertura. Durante o planejamento, desdobra-se o trabalho a ser realizado, ou seja, é durante o planejamento que se descobre o trabalho a ser realizado durante a execução. E hoje, a execução, de modo geral, está estruturada nas seguintes etapas. Preparação, que envolve a estruturação do projeto e a documentação técnica. A pré-produção, onde os processos de fabricação e caracterização são validados de forma iterativa em um ciclo PDCA, ou seja, ao planejamento, fabricação, caracterização e aprendizagem, voltando ao planejamento, fabricação, caracterização e aprendizagem, e o ciclo ocorre até que todos os processos estejam validados. Bom, a produção dos resultados segue a mesma lógica iterativa, mas aqui o objetivo é produzir todos os resultados definidos no design dos experimentos, uma vez que todos os processos estão validados. A execução termina com a documentação final, ou seja, relatórios, artigos, dissertações, teses, apresentações, etc. E por fim, há o encerramento, que se preocupa com a memória do projeto. Tendo feito essa revisão da metodologia, podemos simplificar o desenho e agora, de acordo com o feedback, foi constatado que a execução técnica está muito distante do planejamento. É preciso realizar todo o planejamento e a preparação da documentação técnica para só então trabalhar nos processos. Outro problema encontrado é o retrabalho com o planejamento. Atualmente, o planejamento do projeto ele é realizado no início, assumindo que se conhece o trabalho a ser desenvolvido. Mas devido às características dos projetos de pesquisa, logo quando se começa a executar as atividades, aprende-se muita coisa e é preciso replanejar. Então esse trabalho não é tão bem conhecido assim. Ou seja, não é possível planejar tão longe. E assim, grande parte do planejamento inicial vira desperdício. Finalmente, foi bastante comentado o excesso de burocracia, principalmente em relação ao termo de abertura, o planejamento e a documentação técnica do projeto. Foi necessário, então, rever a literatura, especialmente conceitos de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Resumidamente, para projetos de P&D, o conhecimento é progressivamente gerado e, consequentemente, há a diminuição das incertezas e riscos associados. No modelo atual, estamos trabalhando com ciclos de vida preditivos, em que o planejamento é realizado no início do projeto, e iterativo em relação à validação dos processos de fabricação e caracterização. O problema é que o planejamento está sendo realizado quando o conhecimento ainda é bem pequeno. Para resolver isso, ao invés de utilizarmos os ciclos de vida preditivos e iterativos, devemos usar ciclos de vida incrementais e iterativos. Assim, realizaremos um TAP
e um planejamento inicial mínimos, e ao longo do projeto realizaremos revisões de planejamento na medida em que o conhecimento é gerado. Então, voltando ao modelo simplificado, essas são as atualizações, simplificação do TAP, mínimo planejamento inicial para desdobrar apenas o trabalho inicial e o restante do trabalho é descoberto ao longo do projeto. Trabalho por fases com a mesma forma iterativa de trabalho. A documentação técnica do projeto, que envolve procedimentos operacionais, arquivos de caracterização, de processamento, passam para depois do trabalho prático. E planejamento é progressivamente elaborado no início de cada fase. Mas vocês devem estar se perguntando, por que a fase N tem caixa cheia com trabalho estimado? Isso está relacionado com o cronograma apresentado pelas setas aqui em cima. Todos os projetos eles nascem com um prazo final, seja ele relacionado com a data de limite de defesa, de submissão de um trabalho, de entrega para a empresa e etc. Também sabemos que, em média, quanto tempo leva para documentarmos as entregas de um projeto, ou seja, escrever artigos, teses, etc. E podemos estimar um tempo relacionado aos processos envolvidos para a produção de resultados. Ou seja, produzir e caracterizar todas as condições de estudo. Assim, o volume de trabalho da última porção do projeto pode ser estimado. E fica claro que para terminar o projeto no prazo, é preciso ter o trabalho totalmente definido com seus requisitos congelados até uma data limite. Somente com esse mecanismo de controle é possível flexibilizar o trabalho e ao mesmo tempo ficar dentro dos limites do projeto. Mas obviamente podem ocorrer imprevistos que exigirão mudanças nas condições de contorno do projeto e será necessário alterar, por exemplo, o escopo, prazos e orçamentos. Sob a ótica detalhada, o modelo fica assim. O planejamento de alto nível do projeto pode ser realizado juntamente com o planejamento da fase 1. As fases continuam com a forma iterativa de trabalho em um ciclo PDCA. O trabalho inicial é definido, o trabalho final é estimado e o trabalho ao longo do projeto é definido progressivamente. Mas apesar do trabalho ser definido progressivamente, já se sabe desde o início que o plano deve ser revisto a cada fase. Resumindo, nós continuaremos a trabalhar com o trabalho iterativo e incremental em Y, e a partir de agora começaremos a trabalhar em X também. Concluindo, as alterações foram: trabalho por fases, planejamento progressivamente elaborado, a execução tem início mais cedo e a documentação passa a ser mais simples e progressivamente elaborada. Os benefícios esperados com isso são mais agilidade e flexibilidade e menor retrabalho. E era isso que gostaríamos de apresentar nesse vídeo. E em breve disponibilizaremos mais vídeos dos principais processos e documentos envolvidos, como TAP, requisitos, escopo, EAP, controle total e etc.